37 dias ativando o arquétipo do Falcão. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Flávia e aqui no meu canal eu compartilho em tempo real como tem sido a minha vivência com o uso de arquétipo, tá? Hoje eu vou falar desse falcão aqui, vou colocar aqui a imagem do falcão que eu estou usando. Hoje é dia 25 de maio de 2026. Faz exatamente 37 dias que eu estou com o arquétipo do falcão ativado, tá? Tem vídeos anteriores aí, tem uma playlist, tá? Se você não viu, vai lá e veja quando eu comecei, né? O que já tem me acontecido, o que tenho percebido, né? Na verdade, nesse período que eu tô com o arquétipo do falcão. Essa semana que passou foi uma semana bem complicada para mim, porque eu perdi meu emprego, meus 2 empregos, então foi uma semana bem complicada. Mas, apesar disso, a energia do falcão é uma energia que tem me ajudado muito, sabe? Eu consigo ver a minha autossabotagem clara. É um dos arquétipos que eu já usei que mais me mostra, sabe, a minha autossabotagem. Vou ir falando para vocês aí o que me aconteceu, vou ler aqui minhas anotações e vou ir falando, tá? O falcão, como eu falei, em mim, Flávia, ele me mostra a minha autossabotagem. Então, até hoje, nesses dias, eu percebi o que eu faço para não, às vezes, conseguir os objetivos que eu quero. Por exemplo, eu trabalho também na Shopee, né, fazendo vídeo, fazendo live. E muitas das vezes eu simplesmente tenho tempo para fazer a live e não faço, sabe? Às vezes eu tô em casa e eu decido fazer outra coisa. Mas é um trabalho que eu quero que dê certo, sabe? Que eu quero que dê certo. E aí eu me pego muitas das vezes assim, daqui a pouco eu abro, vou fazer isso aqui primeiro, depois eu abro. Só que se eu quero que dê certo, né, qual que seria a minha prioridade, né? Eu focar ali nas lives. Então, não é falta de tempo. Inclusive, até eu percebi que depois que eu trouxe o falcão, devido a eu enxergar essa minha autossabotagem, eu comecei a parar de ir na rua resolver várias coisas, sabe? Assim, na verdade, eu ainda tenho ido porque a minha menina tá fazendo um tratamento, né? Tá indo ao médico, né? Por causa da pressão alta. Então, aí eu tô sempre tendo que levá-la ao médico e também nas atividades dela. Mas, antes do falcão, era coisa além, sabe? Eu acho que é a palavra certa, procrastinava muito para evitar de fazer as lives. Então aí depois eu simplesmente acreditava que não estava dando certo. E o falcão, ele me mostra assim muito minha autossabotagem. Exemplo, essa semana, né, eu tenho passado por um processo de transformação. Se você me acompanha, sabe aí que eu tenho falado, né, do meu arquétipo da lâmpada mágica, que tem pedido uma transformação no meu visual, né, interna, enfim. E aí eu peguei uma bolsa para arrumar, né, uma bolsa que uma amiga minha me deu, da patroa dela, ela trabalha num condomínio chique e tal. E eu, nesse dia, foi essa semana, eu fui buscar os resultados do exame da minha menina. E aí eu falei assim, eu vou levar essa bolsa aqui, que a bolsa tava só com um defeitinho. Vou levar essa bolsa aqui, né, pro rapaz arrumar e eu vou, né, passar a usar essa bolsa. Gente, eu fui, busquei os exames e eu consegui voltar com a bolsa sem eu pedir para arrumar, né? Ou seja, autossabotagem pura. Então, assim, eu simplesmente levei a bolsa comigo, fui, peguei os resultados e esqueci de passar lá no rapaz que arruma as bolsas para mim. Então, assim, autossabotagem pura. Eu percebo que o falcão, ele me mostra muito isso. Aí acabou que depois, no outro dia, eu falei, não vou deixar. Fui lá e levei a bolsa para arrumar. Como eu falei, não nessa playlist aqui do falcão, mas tem lá da lâmpada mágica. Se você não viu, vá lá e veja meu último vídeo. Eu estou desempregada, né? E
os médicos que a minha filha, que eu a levo, é pelo plano, né, do trabalho que eu tenho, que eu trabalho pelo estado, então tem o plano de saúde lá, então quando eu estou trabalhando eu consigo usar. E aí eu estou desempregada, não estou, né, no estado, e eu preciso voltar aos médicos, né, para levar alguns exames. E aí, por um momento eu falei, nossa, como que eu vou fazer agora? Né? E aí o Falcão veio e falou, olha, foca, marca lá os médicos e só marca, entendeu? Então aí eu marquei, né, os médicos lá que eu já tenho que levar, porque eu acredito que eu vou estar empregada logo, tá? Já estou procurando emprego, então eu acredito que logo eu já vou estar empregada. Mas o Falcão, ele me mostra, sabe aquela coisa de tipo, você já sabe de lei da atração, que você sabe de várias técnicas, mas você não faz nada, simplesmente só sabe. Então o Falcão, ele meio que me mostra assim minha autossabotagem, tá? Até que ponto você confia no universo, sabe, Flávia? Então ele me mostra muito claro isso. A ansiedade nessa semana, eu acho que devido à situação que eu passei, tenho me sentido um pouco ansiosa, comendo até um pouco meio que errado, muita besteira, sem olhar, sem pensar, mas eu acho que é da ansiedade. Me aconteceu uma coisa também essa semana, gente, lembrando que o meu foco com o Falcão é organizar a minha vida financeira e para me sair, né, dessa situação de uma vez por todas. Se eu estou assim hoje, né, crenças, comportamentos que eu, né, tenho feito para me chegar até nesse ponto, porque tudo a gente cria. E essa semana, né, eu tenho amigas na Shopee que eu fiz de live, que a gente se ajuda e tal, uma fala para outra, isso tá vendendo mais, tal. E aí uma delas pegou e falou algo assim, olha, vamos vender agora, porque depois a gente não vai conseguir e tal. Ela falou alguma coisa assim. E aquilo me surgiu um desespero, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que vender, eu tenho que fazer isso agora, porque senão eu não vou conseguir. Mas só que aí, na hora, passou depois umas 2 horas, eu fiquei pensando, gente, é ela que tá na correria, é ela que tá na ansiedade, é ela que tem a crença de que eu preciso fazer agora, porque senão depois eu não vou conseguir, sabe? Então o Falcão, ele me mostra isso. Tipo, Flávia, olha, você vai comportar assim de novo? Nessa frequência do medo, nessa frequência da escassez, que você tem que fazer agora, porque senão depois não dá? Sabe? Não rola. Também outra coisa que o Falcão me mostrou foi que desde que eu saí do emprego, no outro dia mesmo já tinha outras vagas para me olhar e eu fui e tal, apesar de eu não ter conseguido, mas assim, foi tudo muito rápido, tá sendo muito rápido, sabe? Tá aparecendo várias oportunidades para mim. Só que também eu entendo que eu estou usando o arquétipo da lâmpada mágica. Se você me acompanha, você sabe. E a lâmpada mágica, né? Num vídeo aí da lâmpada mágica, eu acho que o penúltimo que eu gravei, eu até falo que eu estava um pouco insatisfeita com o meu profissionalismo na área que eu trabalho. Eu sou professora de geografia e eu estava trabalhando numa escola e teve uma reunião e eu, pela primeira vez, apesar de a gente ver aí no Brasil todo, né, gente, os professores insatisfeitos, mas eu nunca tive essa insatisfação, não. Mas foi a primeira vez que eu me senti um pouco inútil, me senti desvalorizada, né, vendo ali a situação da educação. E a lâmpada mágica criou, acho que é mais ou menos assim, não sei se eu estou certa. Eu acho que sim, porque eu tô criando tanta coisa. E aí o Falcão me mostrou, tipo, olha, você lembra que uma semana atrás você estava insatisfeita com o seu trabalho? Será que não foi isso, né? Será que não foi você que criou? Será que não? Foi, né, gente? Mas assim, me mostrou que nada do que tem acontecido tá sendo por acaso. É simplesmente uma cocriação minha mesmo. Então, assim,
Queria fazer várias coisas agora, teta, healing. Queria fazer, mas no momento eu não tenho condições, então eu tô me apegando ao Ho'oponopono, tento ali controlar minha mente o tempo todo. E o Falcão, ele me ajuda muito nisso. Eu sinto que é a energia do Falcão que tá trabalhando isso em mim, a minha consciência, sabe? Apesar de que eu tá com a lâmpada mágica também, eu acho que ele me clareia. Outra coisa que me aconteceu foi até ontem, né? Eu saí uma vaga numa escola e eu tenho um pouco de medo de fazer determinados trajetos. E aí eu pedi a ajuda de uma pessoa e a pessoa falou que ia me ajudar, e aí ontem a pessoa não conseguiu me ajudar. Aí a Flávia aqui falou, tá, vou tentar fazer esse outro caminho aqui, aí ver se eu consigo chegar nessa escola, porque se eu conseguir lá também, era uma outra escola que eu olhei. E aí eu vou, né? Aí eu peguei um caminho diferente ontem, domingo mesmo, para me ver, para mim estar aí lá hoje de manhã para me olhar a vaga. Então, eu fui corajosa, sabe? Fui corajosa e era uma rua de terra, nossa, muito horrível de passar. E aí acabou que chegou no meio do caminho, eu não continuei o trajeto porque tinha um boi lá, e aí eu fiquei morrendo de medo, eu tava com a minha filha na moto, eu peguei e voltei. Quando chegou em casa que eu pensei, Flávia, você não quer as coisas mais leves? Você não quer que a sua vida seja mais leve? Por que você faz isso? Por que você cria uma coragem desnecessária? A pessoa falou que ia me ajudar, sabe? A fazer o trajeto normal, digamos assim, que o GPS dá. E eu já queria o outro trajeto porque eu fiquei com medo de passar em tal determinado trajeto. Então, o Falcão, ele me mostra a minha autossabotagem. Por mais que eu queira facilidade na minha vida, se eu não confiar, eu não vou conseguir. Entende? Então, eu percebo isso no Falcão. Ele me mostra, assim, a minha autossabotagem o tempo todo. O tempo todo ele me mostra. Outra coisa que me aconteceu, que eu estou lendo aqui, que eu achei muito interessante. A minha filha, ela é autista e ela tem uma deficiência intelectual. Então, desde os 6 meses de idade dela, eu sempre a levei, né, ao médico e tal. E essa semana, né, no dia que eu fui até buscar os resultados do exame, me aconteceu uma coisa que eu acho que nunca me aconteceu. Eu peguei os exames, coloquei na bolsa e vim embora para casa. Vim fazer as outras coisas e tal e tal. Acho que isso foi na quarta ou na terça, se eu não me engano. Não, na terça eu ainda trabalhei, foi na quarta. E aí eu simplesmente não peguei os exames para jogar na internet, para ver o que dá, sabe? Aí passou 2 dias na hora que eu tava mexendo na minha bolsa que eu vi os exames dela, que foi até uns exames bem específico, bem detalhado, por exemplo, que ela teve que fazer uma dieta lá de 3 dias, de não poder comer várias coisas. Aquele da urina 24 horas, um outro da saliva. Então ela fez vários exames assim que até hoje eu nunca tinha feito. E eu não corri. Aí passou 2 dias, não corri pra ver na internet o que tava falando, não joguei no chat nem nada, porque eu sempre fiz isso, sempre. E aí eu peguei, deixei os exames na bolsa, e aí depois que passou uns 2 dias eu fui arrumar minha bolsa, que eu vi os exames lá, falei, nossa, os exames da Bia aqui, e eu nem olhei. E aí eu ameacei olhar e eu falei, não, eu não vou me desesperar, eu não vou me colocar nessa frequência de que isso possa ter isso, porque a gente cocria, né? Se você procura, você acha, não é? Então eu falei, não, eu vou descansar, colocar nas mãos de Deus, e eu tenho feito o melhor, né? O melhor para que ela tenha uma qualidade de vida boa, né? Eu levo no médico e tudo, então falei, não, dessa vez eu não vou olhar. E eu não olhei. Então eu acho que foi o Falcão que me trouxe essa serenidade, sabe? Essa confiança que, tipo, foca só no que você quer. Não fica procurando
caminhos, não fica se sabotando para você não conseguir o objetivo que você quer. Que é uma vida tranquila, que é, né, gente, assim, quando eu falo uma vida tranquila, é uma vida segura. Não estou falando de riqueza, nossa, de ser uma madame, de ser uma Virgínia da vida. Não, eu estou falando de uma vida tranquila mesmo, que o tempo todo, por ser eu e minha filha só, eu sempre tenho que... Tô sempre ali em momento de alerta, sabe? Tipo, nossa, não pode faltar isso. Não pode acontecer isso comigo. Então eu peguei e eu acho, né, que o Falcão tem me trazido essa confiança de que me mostrando onde eu me saboto e por que as coisas acontecem assim. Então, enfim, eu estou adorando essa energia do Falcão. Eu achei até que eu não ia conseguir ficar com essa energia do Falcão em mim, porque os primeiros dias foram bem agitados. Mas, assim, eu gosto porque eu acordo cedo, eu consigo fazer as minhas coisas. Hoje mesmo eu não, né, como eu tô desempregada, já programei ali o meu horário para fazer a live, já acordei, já fiz as minhas coisas aqui, arrumei as minhas coisas, já tenho meu dia todo programado aqui, sabe? Então, eu achei que eu não iria dar conta da energia do Falcão, porque por ele ser muito agitado, por querer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. Mas ainda assim, confesso que alguns dias eu ainda fico com essa agitação. Mas é só questão de disciplina, sabe? De eu focar assim e falar, não, agora eu vou fazer isso. E aí eu sento e faço com excelência, sabe? No começo eu quero fazer live, eu quero fazer meu planejamento, eu quero arrumar minha casa, eu quero, sabe? Enfim. A energia da elegância também. Nossa, eu tinha até trago o pavão, mas eu não estou mais com o pavão. Eu ativei outro arquétipo, já faz 5 dias. Eu vou gravar aqui outro vídeo sobre esse arquétipo que eu ativei. E assim, eu tô me sentindo uma mulher elegante, com o que eu tenho, sabe, gente? Mas assim, a energia é diferente. O Falcão, eu sinto que eu vou conseguir o que eu quero. É uma energia, assim, gostosa. Mas vou ver, né, como que vai desembolar os próximos dias. E até quando eu vou conseguir ficar com essa energia e aproveitar o máximo dessa energia que eu tenho sentido com a minha, né? Que é me mostrar autossabotagem. Inclusive, essa semana, né, eu comecei a fazer o caminho das palestras de novo do professor Hélio Couto. Se você não conhece, vale a pena procurar. Eu acho que se você tem aqui, a maioria conhece, né, o professor. E eu já tinha feito esse há uns 7 anos atrás, já fiz ressonância e tal. E agora ele tá, gente, tá colocando de novo o caminho das palestras lá no YouTube aos poucos. Hoje, por exemplo, já assisti a segunda aula do Caminho 1, que tá soltando ali gratuitamente, tá? Tem ali a plataforma que você paga um valor, no YouTube aqui também tem um valor para você conseguir ver, mas eu sou da época que tudo era gratuito ali no YouTube e eu devorava, e assim, eu consegui mudar muito a minha vida quando eu fiz o caminho das palestras. Hoje eu vejo que eu pus o freio, sabe? Eu pus o freio e não continuei. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Isso é o que eu tenho sentido com o arquétipo do Falcão, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se identificou um pouquinho comigo, tá? Se inscreve aí no meu canal, tá? Deixa uma curtida, um comentário. E muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final.